tristeza, talvez a palavra seja decepção, né? O torcedor do Guarani veio acreditando que o time iria reagir após a vitória sobre o Botafogo e o rendimento acabou não correspondendo, o resultado muito menos. Qual a avaliação que você faz da atuação do seu time e dessa derrota hoje para o São Bernardo? A frustração, primeiramente, boa noite, né? A frustração do torcedor é a mesma que a nossa. Fizemos um jogo muito bom passado contra o Botafogo e não foi isso que trabalhamos a semana toda para ter aquele primeiro tempo que tivemos. Realmente não foi daquilo que treinamos, né? Mas a gente sabe que todos ficaram realmente cabisbaixo no intervalo, mas procuramos levantar, fizemos as trocas e assim, uma equipe que vinha de 3 derrotas, conseguiu uma vitória, e de repente você toma um gol em casa de novo, onde seu torcedor está ali, ela realmente sentiu o golpe. Mas no segundo tempo eu vou falar para você que eu estou muito orgulhoso dos jogadores, porque jogamos com 10, eles fizeram ainda uma linha de 5 no final para aguentar o jogo, mesmo com um a mais. A equipe tentou, a equipe foi guerreira no segundo tempo, treinou. Aquilo que a gente propôs para o jogo, sabemos que eles são um time de muita transição, que eles não deixam a equipe adversária fazer transição, e nós pecamos nesse aspecto, que tínhamos que ter parado jogadas, como nós falamos, como eles fazem, eles não deixaram a gente ter uma transição, e nós pecamos nisso. Mas é o que eu falo, a frustração do torcedor é toda total igual a nossa, entendeu? E a gente está muito sabendo o que a gente precisa fazer. Os jogadores estão lá, acabaram o jogo exausto, querendo fazer pelo menos empatar o jogo. Conseguimos ainda uma bola na trave, pena que a bola não entrou, mas realmente o primeiro tempo foi muito abaixo, uma equipe que queria ganhar o jogo. Procuramos corrigir no intervalo, a equipe voltou mais acesa, tivemos a infelicidade da expulsão, que para mim não foi justa, do Natan, mas faz parte do jogo e a gente agora tem que acalmar os ânimos, ter calma. A equipe está trabalhando muito, está treinando muito, confio muito nesses jogadores, a gente vai conseguir coisa boa aí. Boa noite. Sim. Sim. Primeiramente, a respeito da expulsão do Natan, acho que você foi realmente aquilo que a gente propôs no segundo tempo, trazer o Isaac para dentro, fazendo um 10, e a expulsão do Natan realmente deixou a gente, que era realmente ele com o Caio Melo ali, para deixar o Isaac flutuando perto do centroavante, e com a saída do Natan, realmente desmontou um pouco. Procuramos, pelo menos, preservar, colocando o Sarará, e pedimos para o João tentar fazer um pouco por dentro, saindo também na beirada, se portou muito bem o João quando entrou no jogo também. Infelizmente, essa expulsão realmente, para um time tão bem treinado como é do Catalá, o São Bernardo, ficou muito difícil para a gente. Mas a equipe ainda tentou, se esforçou muito no segundo tempo, quase conseguimos o empate. Quanto ao Takahashi, nós chegamos aqui, tem um elenco formado, estamos todos trabalhando, ele é um jogador que está trabalhando, vem trabalhando bem também, como todos os outros, e está à disposição. No melhor momento, as coisas vão acontecer. O importante é o Guarani, sabe? O Guarani é mais importante que tudo e que todos. Então, como tem o Takahashi, tem um monte de gente aí também querendo jogar. Ele é um menino que está treinando muito bem, um menino muito dedicado, que a gente está olhando com muito carinho e com certeza na hora que a gente achar que deve colocá-lo, com certeza irá colocar. Marcelo, boa noite. Boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Se você falasse um pouco em relação a 2 jogadores, o Alan Santos, que retornou pela primeira vez na temporada, e também o João Vitor, que teve as principais oportunidades no segundo tempo. Você pretende, principalmente no João, dar uma sequência maior como titular na equipe já no próximo jogo? Obrigado. Obrigado você. Não, a gente está gostando muito do João. Já no outro jogo ele já entrou bem. Ele vem treinando muito bem. É um garoto, tanto ele como até o Pablo Baianinho também, que machucou, vem treinando muito bem. Hoje ele teve uma grande atuação também. Ele é um jogador que realmente é frio, né? Um jogador que tem o tipo de jogador carioca, né? Como ele é carioca, né? Então realmente ele tem nos agradado muito. Hoje entrou muito bem de novo. Assim, gente, a gente chegou num processo faltando 3 dias para um jogo. Você faz um jogo, você ganha um jogo da maneira que foi. Então a tendência é você manter aquilo que teve no último jogo. Você não pode de repente ter uma bolinha de cristal e achar que as coisas vão acontecer da maneira que aconteceu no primeiro tempo. A gente jamais esperava isso. Nem eles mesmos. Eles estavam muito preparados para fazer um grande jogo. Estávamos muito motivados. E infelizmente não deu. Essas coisas acontecem, né? Infelizmente aconteceu aqui em casa, mas a equipe, volta a dizer, os jogadores lá estão muito chateados, como está toda a torcida, e a gente vai procurar fazer o melhor. Quanto ao João que você falou, e o próprio Alan Santos, o Alan, cara, é um cara que eu trabalhei com ele no Santos, é um cara que
tem uma credibilidade grande, um jogador com muita imposição, um líder também que a gente está precisando ter no time, líderes, e ele é um cara que procura fazer isso diariamente, é um cara que vai nos ajudar muito, sabe? Ele estava treinando bem, louco por uma oportunidade, a oportunidade veio, ainda mais contra o São Bernardo, que é um time que ele conhece bem, então a gente procurou também usar de tudo, todas as maneiras, todos os detalhes para a gente fazer um grande jogo. Ele foi bem, no final sentiu, até porque está 5 meses sem jogar, mas a gente tem que só que agradecer, entrou muito bem, deu conta do recado. Logicamente, algumas coisas acontecem por falta de ritmo, mas a gente tem que dar moral e trabalhar bastante para que a gente vá agora em Fortaleza e consiga um grande resultado. Marcelo Alexandre Azanque, PTV. Em algumas derrotas, sempre costumam personificar alguns jogadores. E nos maus momentos, aqui nesses jogos, o Andrei foi muito alvo de reclamações. Hoje, mesmo com a derrota, ele sai aplaudido e saiu eleito o melhor em campo por parte do Guarani. Queria que você falasse desse jogador e também falasse do JP Galvão, que assim como ele hoje também foi bastante criticado pela torcida. Assim, o Andrei é um grande jogador, né? Hoje ele fez uma partida realmente maravilhosa mesmo, até pela tranquilidade que ele apresentou. Desde quando chegamos aqui, procuramos dar moral para ele, porque ele é um grande goleiro, um grande atleta, como todos os outros são. E o JP também, ele é um garoto que também trabalha muito duro, trabalha bem. Hoje não teve nos seus melhores dias, mas longe de... Aqui todo mundo ganha e todo mundo perde. Aqui ninguém vai colocar uma pedra na cabeça de ninguém. Ele é um jogador que está no elenco, está querendo muito, se esforça muito. E não só ele, como todos. Quando ganha, ganha todo mundo aqui. Quando perde, perde todo mundo. Eu assumo a responsabilidade da derrota. Aqui ninguém vai jogar culpa em jogador A ou B. A gente está aqui para trabalhar. A gente tem que dar moral para essa molecada aí, porque com certeza vão dar frutos para o Guarani. Tudo bem, Marcelo? Tudo Sou bem. Antônio Lupe, da Rádio CBN. Tudo bem. Em relação à janela que vai abrir agora, né? Porque tem uma janela Sim. da janela, dentro da janela é um verdadeiro rolo do futebol brasileiro, mas não é essa a minha pergunta. Você chegou aqui recentemente, até já respondeu aqui que o processo ele tem sido muito rápido, até Sim. pelo pouco tempo de trabalho. Você já tirou o Anderson Leite, conversou com ele da função de 10, colocou o Caio nos 2 últimos jogos, mas a gente ainda percebe que tem uma dificuldade ainda nesse setor. É uma prioridade para essa janela que é um pouquinho mais curta em relação a outra que vai abrir no mês de julho, a contratação de um meia para chegar e assumir essa responsabilidade? Olha, eu posso dizer para você que tanto o Fábio, o Elano, que chegou agora, a gente está muito ligado no mercado, até porque essa equipe precisa ter jogadores com mais rodagem para dar uma experiência para essa equipe. A equipe é boa, mas precisa de uns caras... Você vê o time do São Bernardo hoje, ele fez 4 trocas no final... Tudo jogador de imposição, jogadores altos, a gente precisa desse tipo de jogador. Nosso grupo é muito bom, mas a média de idade é de 22 anos. E a gente precisa não só na meia, mas alguns jogadores que venham para dar aquele caldo final, né? Porque a média de idade dos times que sobem para a Série B é de 28 anos de idade. Você pode pesquisar aí em todos os clubes. A molecada está querendo muito, a diretoria também está ligada, o próprio Rômulo, o Elano, o Farney, a gente está ligado no mercado, porque se tiver a possibilidade de a gente... como eu digo, dá experiência a mais para essa molecada que chegue para somar, jogadores que possam acrescentar, a gente está de olho sim para que isso possa acontecer. Boa noite, Marcelo Fernandes, Boa Beto noite. Toledo da Rádio Planeta Guarani. Você falou do primeiro tempo, né, que o time, de ter mantido o elenco da última partida, né, os Sim. titulares da última partida. Acho que é consensual, então, de que o primeiro tempo realmente foi muito diferente daquilo que a gente Com certeza. esperava ver hoje, né? Com certeza. Aonde você consegue diagnosticar o que mais não funcionou? Foi o fato de não ter um atleta aberto, como o João Vitor entrou no segundo tempo, ou o Caio Melo tem entendido um pouco mais, voltado um pouco para construir um pouco mais atrás? Aonde que você entendeu que o São Bernardo conseguiu se impor sobre o Guarani, que o Guarani não conseguiu construir o primeiro tempo? Deixar bem claro que o primeiro tempo nosso foi bem abaixo realmente, mas não por jogador A, B ou C. Nosso time foi abaixo porque todas as tomadas de decisões nossas foram erradas. Todas as jogadas que iam no pé do jogador do São Bernardo, nós chegamos atrasados na marcação e não foi isso que a gente trabalhou. O nosso trabalho sempre é para deixar o jogador de costas para o nosso gol, sempre alguém em cima do cara que está com a bola. Isso aí é treinado. Infelizmente não aconteceu, não é culpa de A, de B e de C. O time do São Bernardo com qualidade soube fazer. Tomamos infiltrações por dentro, também até o lance do gol, que se não me engano o Foguinho, né? Segura a bola na linha de fundo e consegue levantar a cabeça. Isso não pode acontecer. Aconteceu, mas foram todos, não foi erro. Porque não adianta você culpar a zaga, o lateral.
O erro vem lá da frente. Quando você marca direito, a bola chega respingada lá atrás e a zaga dá conta do recado. Então eu vejo um processo total no primeiro tempo. Não foi jogador A, B. A imposição nossa foi muito pequena do que a gente tinha que apresentar, do que foi trabalhado. Entendeu? A nossa pressão na bola, como era no nosso campo, também foi muito pouca. E num time de qualidade que achou o gol no primeiro tempo. Aí depois, no segundo tempo, nós com um jogador a menos, eles ainda colocaram 3 zagueiros. E realmente a divisão é isso, a divisão é isso. Não estou falando que inferiores, não, pelo contrário. Eles estão jogando de acordo com a divisão e nós temos que aprender isso. Nós temos que entender que qualquer detalhe ele é fundamental. Se você pecar num detalhe, você sofre. E depois, para tentar empatar, é difícil, ainda mais com um a menos, mas é assim. Segundo tempo, eu tiro o chapéu para o meu time. O time tentou, o time guerreou, honrou a camisa. E volto a dizer, a frustração da torcida é a mesma que a nossa. Mas eu posso garantir que a gente está no caminho certo. Essa molecada que está aí dentro está querendo muito tirar do Guarani dessa posição. E pode ter certeza que a gente vai dar muito orgulho ainda para essa torcida colocar o Guarani onde ele merece. Beleza? Obrigado, gente. Boa noite. Feliz Dia das Mães para todos.